Olá, muito boa noite, estimados internautas. Estamos de volta. Na verdade, já estávamos ao vivo, mas terminamos a transmissão por algumas situações voltadas à questão da internet. Mas, pronto, se você esteve ali estava na anterior live, pode juntar-te cá, que já estamos de volta. Pronto, nós vamos começar do zero neste caso. Nós hoje estamos presentes com a convidada Fernanda Gonçalves, engenheira informática, que estará aqui para poder partilhar uma temática muito interessante voltada ao empreendedorismo, né? Que é, portanto, uma das formas de subsistência hoje em dia que tem muito mais predominância, e principalmente no nosso contexto, né? Então, hoje vamos aprender bastante com ela. Dizia eu que nós temos como parceiros a Tricode, uma empresa que presta serviços de hospedagens, desenvolvimento de websites. Então, se você tem uma necessidade de construir um site, tens a necessidade de poder alojar um site e não tens algumas referências, indicamos a Tricode. A Tricode pode pesquisá-los pelo Facebook ou Instagram e consultar os seus produtos também. A CDH, no caso, tem um website também, né, que está alojado por lá, e deixaremos também depois ali nos comentários o endereço para poder visitar. No entanto, recomendamos, o serviço é muito bom. Aproveitar também a oportunidade para poder pedir para você que estiver acompanhando nesse momento, ou posteriormente, quando a transmissão estiver terminada, que partilhe esta live, porque o conteúdo é bastante interessante, de modo a que chegue ao alcance mais pessoas para poderem aprender. É sempre uma honra. Portanto, engenheira Fernanda, seja muito bem-vinda uma vez mais. É uma honra enorme contar consigo. E receba os nossos abraços por toda a equipa aqui da comunidade de desenvolvedores do AMBO. Engenheira Fernanda, nós vamos começar inicialmente aqui por uma apresentação, né, para quem nesse momento está a acompanhar-nos e não conhece provavelmente quem é Fernanda Gonçalves, onde é que nos fala. Portanto, engenheira Fernanda, né, neste caso, podes apresentar-se e falar um pouquinho sobre si, associado a isto também, falar como é que surgiu aqui esse interesse por tecnologia, uma vez que, para além de empreendedora, também, ou seja, empreendedora na área das TICs, e também criadora de conteúdos digitais, mas é importante tentar perceber um pouquinho como é que surgiu esse interesse por tecnologia. Então, fora apresentar-se e falar sobre si, conte-nos como é que surgiu esse interesse na área da tecnologia, como é que foi esse chamado até a data atual. Certo. Cirilo, primeiro vou agradecer pelo convite, muito obrigada. Pedir desculpas pela falha técnica, mas foi um problema com a conexão com a própria internet mesmo, é uma situação que estava fora do nosso controle. Bem, eu sou a Fernanda Gonçalves, residente na cidade do Cuito atualmente. Também nasci cá, mas eu poderia dizer que basicamente eu vivo em duas províncias. Eu estou sempre em Luanda, depois venho para o Bié, Luanda, volto para o Bié. Agora, quanto à minha paixão por tecnologia, isso não foi algo assim... aconteceu por acaso. Eu diria que aconteceu por acaso, por quê? Porque eu, na verdade, sonho em ser engenheira desde que eu tinha 7 anos. Para quem ainda passou por aquele livro, tinha um livro onde tinha um texto onde se falava sobre as profissões, e normalmente os professores da segunda classe pediam para fazer uma redação. Lá nós fizemos uma redação e tinha, assim, acho que numa sala de 40 estudantes, numa turma de 40 estudantes, só uma das minhas colegas é que havia dito que queria ser engenheira de petróleos. Todo mundo só dizia, eu quero ser médico ou professor. Eu acredito que isso é por algo muito importante, que é a questão de referências, né? Na altura, vi uma cidade pequena e você, basicamente, se teu pai não era professor, era médico. Se não era professor, era enfermeiro. Então, basicamente, parece que nós tínhamos o pensamento de que essas eram as únicas profissões que existiam. Então, quando a minha colega fez uma redação falando que queria ser engenheira de petróleos, aquilo chamou muito a minha atenção. E foi por imitação a essa colega da segunda classe que eu também, quando cheguei a casa, eu disse, pai, mãe, eu vou ser engenheira de petróleos. E desde então, a paixão nunca morreu. Eu fui vivendo com isso e em 2015 eu fui fazer Geologia de Petróleos no Instituto Nacional de Petróleos no Kwanza Sul. Depois fui para Luanda, que era para estudar no ISPTEC.
engenharia de petróleos, certo? Só que depois tivemos aí alguns problemas pessoais que me forçaram a voltar para o BIE. Então, quando eu volto para o BIE, no BIE obviamente não tem engenharia de petróleos, eu tive duas opções, que era estudar engenharia informática ou engenharia em recursos hídricos. Como engenharia em recursos hídricos faz 7 anos, eu disse, meu Deus, eu não tenho tempo para passar 7 anos numa faculdade, só tenho 5 no máximo. Então, se não vou fazer engenharia informática, o importante é que no meu nome estará engenheira. Quando tiverem a mencionar engenheira Fernanda, já está bom, pode não ser de petróleo, está tudo bem. Aí eu começo a estudar. E o primeiro e o segundo ano foi muito difícil para mim, porque eu não sabia quase nada de informática. Nem, sem exagero, nem formatar um documento em condições de Word eu sabia. Mas também o meu foco lá, o bom é que no INP nós saímos com boas bases de matemática. Isso ajuda muito, porque as engenharias em si, no primeiro e no segundo ano, é mais matemática do que outra coisa. As cadeiras do curso você tem uma ou outra, mas é a parte mais simples. Começa a ficar um bocadinho mais apertado no terceiro. Não sei se essa é só uma crítica da minha faculdade, mas pelo menos onde eu me formei assim. Como eu tinha matemática, dominava bem matemática, física, nunca tive nenhuma dificuldade em relação a isso. Mas essa questão de Word, Excel, era uma coisa chata, porque eu não tinha mesmo bases suficientes. Mas também o meu foco no primeiro ano era só terminar a faculdade, passar em engenheiro, aprovar e ir embora. Só que eu me lembro que uma vez um professor fez um discurso e ele disse que, pronto, não sei, aquilo, eu acredito que foi Deus. Ele disse, olha, eu acho que não adianta vocês passarem 5 anos das vossas vidas aqui, a gastarem noites em branco, a fazerem uma série de projetos, para no final vocês trocarem de profissão quando terminarem, porque meu foco era simplesmente terminar a licenciatura e ainda assim continuar a procurar emprego no ramo petrolífero, que sempre foi o meu sonho, abandonar minha carreira. Aí eu disse, não, vou me focar. E eu disse, prontos, se eu não estou a fazer aquilo que gosto, preciso aprender a gostar daquilo que faço. Essa foi a decisão que eu tomei no final já do segundo semestre do primeiro ano. E aí só fomos seguindo, as coisas começaram a correr, tudo estava aí muito bem, comecei a me dedicar mais, comecei a aprender programação, fui fazendo cursos no YouTube sobre, prontos, o pacote inteiro do Office e as coisas começaram a caminhar muito bem. No terceiro ano, como a minha escola ou a faculdade onde eu estudei era digitalmente muito atrasada, felizmente, infelizmente por causa do contexto, mas foi felizmente para mim, porque em 2022 a escola comprou o primeiro sistema de gestão acadêmica. Esse é um sistema brasileiro, o PROESC. E eles precisavam de estudantes para testar aquele sistema, aqueles testes de aceitação. Selecionaram 6 dos melhores estudantes, graças a Deus meu nome estava lá, então foi a minha primeira experiência de trabalho direta com a área onde eu estava a me formar, aí eu já estava no terceiro ano praticamente. Lá trabalhamos dos testes, correu tudo muito bem, o sistema estava bom, precisava obviamente de algumas alterações, porque pronto, quem estuda informática deve saber que não existem sistemas acabados, esse é um princípio da própria engenharia de software, ou seja, todo o sistema ao longo de todo o seu ciclo de vida vai carecer de alguma alteração, ou porque o próprio processo mudou, qualquer coisa pode acontecer, mas não existem sistemas terminados. Aí entregamos o projeto porque estava pronto e estava bom. Como a instituição também não tinha site institucional, quem estava a desenvolver o site institucional da instituição era a AngoWeb na altura. Eles não chegaram a explicar o que aconteceu, mas a AngoWeb abandonou o projeto. Eu disse, eu posso dar sequência. Disseram, você vai dar sequência, você está no terceiro ano, como é que... Só que, felizmente também, no terceiro ano, eu já havia desenvolvido um outro site, que é um projeto que não permaneceu, se eu explicar que serei muito longânima em relação à resposta, mas eu tinha aquele website, eu disse, não, eu já desenvolvi um website para a empresa Riquinho Ponta Business, está aqui. Então, se eu conseguir desenvolver esse website, eu consigo desenvolver o da instituição também. Mas eles já tinham escolhido a tecnologia e tudo, eu só tinha que dar continuidade, era algo muito simples. Lá demos continuidade, o projeto foi para o ar, ficou tudo bem, correu tudo numa linda paz, graças a Deus. Inclusive, aproveito já para dizer que quem não me segue pode ficar atento, porque vamos lançar a versão 2.0 desse site, provavelmente na quarta-feira. É a razão pela qual estou aqui nesses dias no dia mesmo. Estou muito feliz, porque eu esperei muito por esse momento. Eu não vi a hora de me livrar do WordPress. Tem as suas vantagens, mas é uma tecnologia que eu sinceramente não aprecio. Então foi basicamente aí a experiência. Depois também tem uma coisa que eu gosto muito,
Às vezes, quando o código está dando muito trabalho, ele não quer correr. Você sentiu uma coisa quando aquilo funciona, você fala, meu Deus, acho que eu sou muito inteligente. Aí eu fui me apaixonando por detalhes assim no meu curso e hoje eu amo tanto o que eu faço que se ainda que eu não tivesse aqueles problemas que eu tive no passado, que me forçaram a ser engenheira informática e não engenheira de petróleos, fazendo essa escolha conscientemente, eu teria mudado de curso novamente. Então, em suma, é basicamente isso. Respondendo à tua pergunta. Ok. Muito bem, engenheira Fernanda. Olha, muito interessante, principalmente pelo gosto que tem pela área, e pronto, para quem provavelmente ouve, né, ouve esse depoimento, deve achar que se calhar sei lá, é algo muito simples, né? Mas certamente que a área de programação em si exige muita dedicação para nós termos algum domínio e quando pegamos esta dedicação com amor também pela área, certamente que acaba por ser uma combinação perfeita. Ok, engenheira Fernanda, antes de nós prosseguirmos para o lado profissional em si, hum, como é que vê, neste caso, o cenário, não é, da tecnologia em si na província do Bié, neste caso, não é? Portanto, antes de poder ter esse gosto, né, pela programação em si, pelas áreas das tecnologias, fora a influência que já teve, não é, que partilhou aqui, como é que tem estado a ser o cenário da tecnologia no BIE, né, desde iniciativas? Será que tem tido incentivos alternativos ou como é que tem estado a ser propriamente a área de tecnologia ali no BIE que pode assim partilhar? Olha, se for para falar por experiência pessoal, prontos, eu vou pegar o país primeiro, porque tecnologicamente ou digitalmente falando, nós estamos muito atrasados. Porque, por exemplo, há pouco tempo nós estávamos a ter um problema grave com conexão à internet. Isso é algo que os países já desenvolvidos são problemas que eles superaram há muitos anos e ainda tem sido um problema que, sinceramente, quando nós ouvimos que seria lançado um satélite, esperávamos, sinceramente, que isso melhorasse. Nós ficamos muito felizes, mas no final acabou piorando as coisas. Mas como não é um assunto que, pronto, Zé está na base da nossa conversa, era só para introduzir minimamente. E o contexto do BIE não muda muito em relação às outras províncias, porque o país em si é atrasado nesse contexto tecnológico. Mas ainda assim, dizem que quando se tem N problemas, é ali onde realmente aparecem N oportunidades, principalmente para o pessoal que deseja de alguma forma trabalhar por conta própria ou empreender. Então, a nossa província ainda carece de muitas soluções digitais, muitas soluções tecnológicas, né? Mas nós temos trabalhado no sentido de melhorar cada vez mais as próprias condições da nossa província. Por exemplo, tem um projeto que eu acho que não sei se já, mas já eu acho que eu posso trazer a público porque aquilo foi uma organização do próprio Ministério do Ensino Superior, que é a questão da criação de startups dentro das universidades. E até agora, apesar de eu não ter ouvido falar de nenhuma universidade que já implementou esse projeto, aqui no BIA nós estamos a trabalhar duro e acredito que seremos uma das primeiras províncias a colocar aquele projeto do Ministério do Ensino Superior em Angola. Porque eu tenho acompanhado também o cenário das outras instituições, tenho visitado outras faculdades, assim, os sites institucionais, e nenhuma delas colocou esse projeto assim, tirou do papel, né? Porque as instituições, acredito que em outubro, eu acho que eu partilhei isso nas minhas redes sociais, se reuniram em Luanda, na Faculdade Independente. Todas as IEs e também universidades tiveram que mandar um representante para lá, no sentido de dizer que atualmente é fundamental que as universidades estimulem o empreendedorismo na comunidade jovem. Então, as universidades e as instituições de ensino superior, elas lançarão não sei se eu chamaria isso de departamento, mas pronto, vamos usar o termo departamento por agora, mas é um departamento conhecido como incubadora universitária. Ou seja, tal como funcionam as incubadoras para bebês,
o negócio também é basicamente assim, o negócio cresce como se fosse uma pessoa. Ele nasce, ele precisa criar anticorpos suficientes para poder sobreviver no mercado e só depois é que ele vai para o mercado. Então, essas incubadoras universitárias surgem basicamente para incubar novos negócios de jovens universitários, no sentido de que quando esses negócios ganharem corpo suficiente, eles possam ir no ambiente das próprias empresas, que é muito turbulento e que precisa ter anticorpos suficientes para sobreviver. Então, acompanhando também o trabalho das outras instituições, por causa desse projeto, eu acredito que a nossa província em si ganhará um posicionamento diferente em relação às tecnologias. Um outro caso foi um jornal que eu acredito que eu também partilharei brevemente, onde a instituição onde eu me formei saiu no ranking das 10 melhores universidades bem posicionadas a nível do país. E nós estamos em terceiro lugar. Então, acredito que, de uma forma geral, o BIE em si tem caminhado muito bem. Tem a Universidade do Kwanzaa, que também tem tido um posicionamento tecnológico muito bom. Tem o Instituto Superior Politécnico do BIE, que é onde eu me formei, tem tido um posicionamento muito bom também. Não sei falar das outras instituições, nem de outros profissionais, porque eu ouço pouco a respeito dos seus trabalhos, mas eu acho que, de forma geral, nós temos a oportunidade de, pelo menos nos próximos 5 anos, tecnologicamente falando, se esse projeto das incubadoras universitárias pegar, está pelo menos entre as 10 províncias, assim, a nível tecnológico, um bocadinho mais avançadas. Porque, pronto, precisamos de melhorar muitos outros pontos para que isso aconteça. Existem coisas que não dependem de nós. E o BIA tem caminhado bem, e só resta agradecer e pedir que aqueles que têm sido os projetos que hoje estão no papel cheguem realmente a sair para que continuemos a evoluir e a caminhar nesse rumo ao sucesso, né, como tem sido. Uhum. Ok, muito bem. Olha, pessoal, eu estou aqui a ter uns desafios hoje por conta da minha, da minha internet, mas ainda assim vamos lutando para que consigamos voltar. Olha, muito interessante. Olha, o nosso tema na realidade é empreender em Angola, né, oportunidade ou sobrevivência, e a engenheira Fernanda, na verdade, acabou já entrando em alguns tópicos de alguma maneira ligado ao nosso tema. E muito bom, muito bom. Eu consegui aqui notar principalmente a sua envolvência em poder dar o seu contributo na instituição acadêmica para poder, pronto, prestar o seu serviço, né? E isso vai muito por conta também daquela questão que é a ousadia, né? Muita gente às vezes tem um conhecimento, mas provavelmente não se sinta-se pronto em certos momentos para. Acho que a rede do Cirilo acabou falhando novamente. Mas prontos. Como o Cirilo não está melhor pronto, assim que está correto. Como o Cirilo não está, eu darei seguimento ao tema, que é basicamente empreender em Angola, oportunidades e desafios, ou desafio. Pronto. Eu acho que empreender é um desafio em qualquer parte do mundo, né? Porque a própria palavra empreendedorismo em si sempre é associada a correr a um risco, é associada a nós sairmos da nossa zona de conforto, é associada a nós, prontos, darmos o melhor de nós, e exige muito mais dedicação do que se nós formos trabalhar para outras pessoas. Na verdade, né, eu decidi começar a empreender porque eu já devo ter trocado de trabalho umas 5 ou 6 vezes. E, na verdade, o meu pai, ele plantou em mim a veia empreendedora desde muito nova mesmo, porque ele, apesar de ter sido professor, como eu já mencionei anteriormente, ele sempre empreendeu. Eu lembro-me que em 2006 ou 2007, ele tinha, assim, contentores de cimentos, vendia colchões de molas, e
todos os finais de semana, ou um final de semana ou outro, ele sempre saía ou para Namíbia ou para Benguela, e ele sempre nos passou essa mentalidade de que, por mais que você tenha um salário próprio, é muito bom que você empreenda. Depois tivemos alguns problemas também com esses empreendimentos, mas ainda assim eu tenho aquelas lembranças daquela época como a melhor fase da nossa vida. Nós fomos muito felizes quando meu pai empreendia e levava isso muito a sério, só que depois tivemos aí os imprevistos que ele já não continuou. Mas aquele exemplo ficou para mim, né? Ficou para mim no sentido de que eu tenho a ideia de que empreender é um dos melhores caminhos para o sucesso e a satisfação profissional. Mas eu não sou o tipo de pessoa que defende que, pronto, todo mundo deveria abandonar o seu emprego para começar o seu próprio negócio, para não depender de ninguém, porque não. Eu acho que cada um de nós tem o dever e a obrigação de ser fiel a si mesmo, no sentido de se conhecer o suficiente para saber o que gosta e o que não gosta, e em função disso decidir se vale a pena trabalhar para uma outra empresa, trabalhar para o Estado, ou seguir rumo, ou seguir o próprio caminho e empreender. Então, eu optei pelo caminho do empreendedorismo, mas não é que eu nunca tenha trabalhado para outras pessoas. Eu trabalhei para a minha faculdade, já trabalhei para centros, já trabalhei. Fui trabalhar, não cheguei a trabalhar, mas fui fazer um estágio em Luanda em junho, numa empresa que era para depois eu trabalhar, mas depois tivemos alguns imprevistos porque eu tive que voltar para o BIE, tinha trabalhos pendentes. Então, acho que, em suma, é isso. Prontos, mas o nosso país tem muitas oportunidades, principalmente tecnologicamente falando. E deixando já uma recomendação, eu acredito que isso pode não acontecer hoje, pode não acontecer amanhã, nem depois de amanhã, mas com esse projeto das incubadoras universitárias, aqueles jovens que têm boas ideias, que prontos, têm o sonho de ter o seu próprio negócio, ter uma startup, é a fase de começarem a organizar os próprios projetos, começarem a fazer o plano de negócio, a deixar tudo organizadinho, de modo que quando esses projetos vierem a público e serem realmente implementados, né, o teu projeto tenha uma grande probabilidade de ser aprovado, porque apesar dessa, entre aspas, o Ministério do Ensino Superior ter dito que as instituições têm de apoiar projetos ou iniciativas de empreendedorismo dos jovens, esses projetos e essas ideias vão passar por uma fase de análise e de avaliação, ou seja, você tem que apresentar um pitch, tem que mostrar um modelo de negócio bom, tem que... E uma coisa que uma vez nós estávamos a partilhar no terceiro ano com um colega, que eu levei comigo e procurei estudar, fazer cursos e ler livros a respeito, foi que, prontos, nós engenheiros, eu sei que nessa live tem engenheiros, e não vou falar só engenheiros, contabilistas, geralmente nós temos uma tendência a nos focarmos muito na componente técnica, ou seja, sermos bons engenheiros, sermos bons contabilistas, bons médicos ou qualquer outra profissão que a pessoa for escolher. Mas para empreender, às vezes não, as tuas habilidades técnicas contam muito, porque você precisa oferecer um produto de qualidade aos teus clientes. Mas acima de tudo isso, se você quer ir para o ramo do empreendedorismo, um dos principais atributos que você precisa ter é a habilidade de vender. Tem que saber vender. Porque por mais que tu tenhas um produto muito bom, se você não saber vender para as pessoas, se você não saber apresentar isso para as pessoas de modo a lhes convencer de que vale a pena comprar de você, aí fica muito complicado e muito difícil. Acho que a conexão do Cirilo já voltou, então vamos seguir o roteiro. Certo, Fernanda. Olha, eu tive que fazer um exercício aqui. Esse nosso roteador hoje não está nada bom, mas tive que me conectar aqui ao telefone. Perfeito, Fernanda. Não sei se cortei-te ou conseguiu responder. Eu havia feito uma questão. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, pessoal, a voz que estão a acompanhar-nos aí do outro lado, pedimos desculpas hoje pela questão da própria internet, são situações que vão acontecendo. Pronto, nós estamos habituados, né? É uma situação que estamos a par, né? Mas se você tiver uma questão, tiver um comentário, aproveite o momento já para escrever aqui, nós em um momento oportuno iremos ler também.
reforçar uma vez que estamos a falar acerca do empreendedorismo, né? Se tratar-se é uma questão de sobrevivência ou oportunidade, não é? Nós estamos aqui na era principalmente digital em que tem surgido muitos, vamos dizer, muitos empregos, né? Na área digital e pronto, não ficamos de fora. Então, é um tema muito interessante. E que bom que você que está ali do outro lado está a acompanhar-nos, porque é mesmo muito importante. Portanto, engenheira Fernanda, no caso, como é que a tecnologia pode ajudar a superar estes obstáculos? Né? Vou já que saltar, associando à pergunta que eu havia feito, né? Quais são eh, os maiores desafios, né? Que para quem quiser empreender possa encontrar. Agora vamos entrar na questão da tecnologia, né? Como é que a tecnologia pode ser, como é que a engenheira Fernanda vê que a tecnologia pode ser um elemento para poder auxiliar a superar estes obstáculos que alguém, né, que quer começar a empreender, e podemos tentar contextualizar já alguém que tenta empreender na área da informática, né, sendo que quer ser um software, um desenvolvedor, quer ser alguém do marketing, quer ser alguém que quer empreender na área da tecnologia. Mas claro que pode responder dentro daquilo que é o tópico ligado à nossa área, né, de atuação, que é software. Mas como é que a tecnologia, nesse caso, pode lhe auxiliar a superar esses obstáculos que poderá encontrar? Uhum. Bem, a tecnologia, primeiro, uma das grandes vantagens que eu gosto nela é a possibilidade que ela nos dá de realizar N tarefas à distância. Por exemplo, é graças à tecnologia que hoje nós conseguimos, se um familiar nosso for para o exterior, nos comunicar com ele. É graças à tecnologia que hoje nós conseguimos fazer compras na China, sem a necessidade de estarmos presencialmente lá. É graças à tecnologia que hoje você pode estar em casa e no conforto do teu lar pedir um táxi. Então, o que eu tenho dito é que todas as soluções tecnológicas, elas surgem sempre para informatizar um processo. Por isso é que eu nunca me canso de enfatizar que engenheiros como desenvolvedores sempre precisamos usar processos manuais e depois encontrar problemas nesses processos manuais e informatizar esses processos manuais. Então, o nosso país tem uma série de problemas, né? Assim, para nós que estamos a caminhar rumo a termos negócios próprios, termos uma vida mais independente possível, é muito bom. Por isso é que hoje alguém viu que eu, pronto, se fosse viver na Europa, porque lá faria muito mais dinheiro do que aqui, obviamente, isso não é mentira, né? Mas ainda assim, só para terem uma noção, eu fechei um negócio com alguém que está em Portugal antes de ontem. E isso cai naquilo que eu estava a dizer, é sobre você saber vender o teu produto. Assim, e um ponto muito importante é que quando, prontos, eu desenvolvi os meus primeiros sistemas em 2020, mas ainda assim não divulguei muito, não fui muito, não publicitei muito primeiro por uma questão. Eu sempre achei que essa questão de criação de conteúdos e por aí vai é algo que tem que ser levado a sério, cara, esse tempo. Eu tinha a noção que isso ia atrapalhar a minha formação, deixei para mais tarde. E segundo, sempre achei que você precisa ter prova social. Ou seja, se você diz, por exemplo, você chega na internet e fala, eu quero falar sobre tecnologia, isso aconteceu muito no princípio, eu tinha sempre que mandar links nas pessoas, não, se você visitar isso é meu, prontos. E por eu trabalhar muito com sistemas de gestão, muitas vezes as pessoas só conseguiam ter acesso à tela de login, porque eu não podia passar as credenciais das empresas para as pessoas logarem, mas isso não vem ao caso. Então, você precisa primeiro criar uma prova social. Com isso eu quero dizer o quê? Que não importa se os teus primeiros projetos não serão remunerados, mas dado, por exemplo, nós desenvolvemos muitos projetos, mas só que a maior parte deles são aleatórios. Então, que tal você pensar numa empresa, como é que eu diria? Pensar numa empresa, pensar se calhar na automação de alguma coisa. Em função disso, você estuda como é que esse processo acontece manualmente e como é que ele podia ser melhorado desde o ponto de vista digital. Então, acho que o primeiro desafio é conseguir o primeiro cliente, um dos primeiros desafios. Isso por quê? Porque, pronto, eu já falei um bocadinho sobre isso, da dificuldade que eu tive de conseguir o projeto do site institucional da minha faculdade, porque
é normal que a pessoa diga, não, isso é um projeto de muita responsabilidade, é um projeto sério, então nós queremos dar para alguém, pronto. Aqui nós temos tendência de confiar mais no trabalho dos estrangeiros, né? Tanto que eu disse que o primeiro sistema que nós utilizamos lá na instituição era de uma empresa brasileira, mas só para terem uma noção, o sistema que estamos a utilizar atualmente é do engenheiro do AMBO, o engenheiro Queto. Acho, não sei se conhece, mas acho que deves conhecer. Uhum, Isso é para conheço. dizer que o produto local em si já está a ser muito valorizado. O sistema de gestão de candidaturas utilizado atualmente pela minha instituição é meu. Só que tem uma política que eu uso, que eu inclusive aprendi com a empresa ProES, que eu já não vendo sistemas, eu alugo. Ou seja, você paga o aluguel do meu sistema por X meses, você usa e quando terminares eu tiro do ar e só volto a colocar quando você necessitar novamente. Então, basicamente, por eu trabalhar mais com essa parte acadêmica, eu trabalho basicamente dessa maneira. Uhum. Então, como eu disse, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, se calhar, seria a pouca credibilidade do pessoal angolano. Né? Nós, como eu já disse, nós preferimos sempre trabalhar com pessoas de fora, pensamos sempre que lá a formação é melhor. Não que isso não seja verdade. Eu defendo que isso é verdade em partes, mas com dedicação e esforço tudo é possível. O país em si já tem formado profissionais muito competentes, já tem trazido para o mercado pessoas que realmente conseguem oferecer soluções muito boas, mas só que se nós não viermos a público e darmos a cara a tapa para dizer que eu sei fazer, eu consigo fazer, eu dou essa solução, as pessoas não vão nos encontrar em casa. Daí vem as próprias redes sociais já trouxeram um modelo de negócio muito bom para nos ajudar com isso, que é a criação de conteúdos, a melhor, acho que essa é a melhor maneira de nos expormos no século XXI. E outras responsabilidades que muitas vezes dificultam os nossos projetos também é mesmo essa questão que são coisas que não estão muito no nosso controle, como falhas de conexão com a internet constante, coisas que eu acho que o nosso governo também deveria mesmo resolver já, porque eu contei inclusive isso num vídeo que uma vez eu estava a desenvolver um sistema que só me pediram que era para mudar a cor. E como eu tinha que atualizar as dependências, eu rodei o comando compose. Só que enquanto o comando compose rodava, a internet falhou. Aquilo deu um problemão com aquele sistema. Surgiram. Imagine que eu estava a mexer com front-end, mas quando eu volto a correr o projeto, aparece um erro 500 de back-end. Eu disse, meu Deus, isso não é possível. Eu só estava a tentar atualizar as dependências para depois mudar a cor normalmente, não tem nenhum problema, nenhum conflito, nem nada parecido, e me aparece um erro 500. Então, só para verem que algo que não era da minha responsabilidade acabou me causando um problema grave, porque eu levei dias para corrigir aquilo, porque aquilo desorganizou o código de uma maneira que não tem noção, mas as coisas não são fáceis e não seriam muito bom se fossem fáceis, porque pronto, temos o país que temos, que todo mundo conhece, mas ainda assim tem cada oportunidade por aqui que prontos, temos muito a dar, temos muito a fazer e eu acredito que hoje um dos mercados mais férteis para empreender, inclusive, é o nosso, é o de TI. Exatamente, exatamente. Olha, engenheira Fernanda, é é muito interessante aqui ouvir-te e nota-se claramente que é alguém que está muito sólida relativamente àquilo que são as suas convicções e eu acho que é muito importante também para, principalmente para estudantes, né, seja do ensino do ensino médio ou ensino superior, muitas vezes acabamos ter os conhecimentos simplesmente, mas não pensando de forma empreendedora. Ou seja, a vertente é sempre adquirirmos os conhecimentos e depois prestarmos serviços para empresas, que não é mal, né? Mas, às vezes, apesar de que tem-se na universidade algumas cadeiras que falam sobre o empreendedorismo, falam sobre a gestão de empresas e tal, mas às vezes o conhecimento em si não é muito na vertente prática, não é muito na vertente que, olha, tu tens o conhecimento, mas também podes sim prestar serviços quando terminares, nesse caso, mas tu podes pegar esse conhecimento e empreender, nesse caso, criar alguma empresa, criar algum negócio e tudo mais. Então, uma coisa que eu queria que a engenheira Fernanda possa partilhar aqui é que como é que surgiu essa questão de interessar-se por empreender, né?
Será que teve muitas influências nesse sentido? Ou foi algo que depois de se formar percebeu, não, de se formar não, né? Porque tem aqui o seu depoimento que durante mesmo a universidade acabou desenvolvendo algumas soluções. E pronto, e também acaba por aconselhar, ou seja, aconselho também para estudantes, né? Na vertente de não simplesmente olhar na questão da formação como um elemento para futuramente prestar serviços, mas que deve olhar como algo que tem conhecimento e pode usar esse conhecimento como uma ferramenta de empreender também. Yeah, então, pronto, será que, tendo em conta a sua própria experiência lá na faculdade, quando começou a desenvolver essas soluções, já pensava que, olha, pá, eu tenho que já empreender, abrir aqui um negócio e tal? E como é que pode aconselhar, então, seja estudantes do ensino médio que estejam a fazer Eu informática parei de te ou... ouvir. consegue ouvir-me, Fernanda? Não, parei de te Opa, ouvir. o que é que se passa? Vamos lá ver. Ainda assim não consegue ouvir-me? Deixa eu dar um caso sério. Conseguem me ouvir, Siri? Eu consigo te ouvir. Eu consigo, sim. Agora, Ok, ok. eu havia parado de te ouvir. Agora, Perfeito, pronto. perfeito. Sim, eu sei. Conseguiu pegar a Primeiro, questão? claro, claro. Perfeito. Primeiro, a primeira pessoa que sempre me estimulou a seguir para o empreendedorismo, por mais que eu fosse trabalhar para alguém, é o meu pai. Ele sempre me deixou um exemplo de que as pessoas têm que empreender porque salário nunca chega. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando eu estava no terceiro ano, eu participei de uma palestra. Participei de uma palestra que me convidaram, lá estavam a falar sobre empreendedorismo, porque eu só tinha previsões de começar a empreender a sério depois da faculdade, porque eu sempre levei os estudos muito a sério e eu tinha metas a cumprir, então eu sabia que eu tinha que estudar muito. Por isso eu sabia que se envolvesse outras atividades ali, certamente poderia ser que me atrapalhassem, mas não atrapalharam, só ajudaram. Mas não, como é bom, sempre nos guia no caminho certo. Aí, nessa palestra, eles no final, aquilo não, foi workshop, eu diria que foi workshop. No final, eles nos deram-nos o desafio de elaborar um plano de negócio para uma determinada empresa. Eu fiz esse plano de negócio, eu estava no terceiro ano, no terceiro ano aconteceram muitas coisas. Eu fiz esse plano de negócio e apresentei. O palestrante, um dos palestrantes, gostou tanto da minha apresentação que ele sugeriu que a gente fizesse uma sociedade. Só que ele disse, olha, eu só tenho interesse de começar a tirar essas ideias do papel depois de terminar os meus estudos, porque eu tenho foco. Eu quero pronto, sair bem da faculdade como alguém que realmente aprendeu o que tinha que aprender e o resto aprenderá, obviamente, no campo de trabalho. Então, meio que fiquei receosa. Só que, nesse mesmo ano, uns 2 meses depois, o meu professor de programação web sugere que queria ser meu sócio também. Aí nós até começamos, desenvolvemos algumas soluções juntos, só que depois, como ele era cubano, ele teve que voltar para Cuba. Então a sociedade não surgiu. Depois, o meu sócio já da minha empresa que eu abri em 2023, que é Todos Ganham, também sugere a sociedade. Eu lhe dou a mesma resposta, mas eu depois disse, não, existem coisas que são sinais de Deus. Será que 3 pessoas a sugerirem sempre você tem que empreender, você tem capacidade, você tem habilidades, acho que você daria muito certo? Eu disse, não, Deus está tentando falar alguma coisa comigo, está na hora de eu começar, apesar de não me sentir preparada. Então, mesmo não me sentindo preparada na altura, nós elaboramos tudo, fomos ao guichê, abrimos a empresa, fomos fazendo. Inclusive, o nosso primeiro projeto foi prestar um serviço ao Estado, que no final deu uns problemas que eu não quero mencionar, mas não conseguimos o pagamento, mas entregamos o serviço. Infelizmente, foi muito difícil aquilo para mim, mas aproveito já para abrir um parênteses aqui, que é sobre a questão de ter um mentor. Eu acredito que se eu não tivesse um mentor, que nesse caso eu estou a mencionar, que é o meu sócio da Todos Ganham, eu não teria conseguido chegar e evoluir tão rápido.
porque existem experiências que eu estava passando na altura, que quando eu pensava, eu acho que eu vou abandonar isso, pelo fato da pessoa já ter passado muitas vezes, você fala, vai ser normal, você ainda vai passar por coisas piores, não liga, isso depois vai dar certo, depois vai surgir alguma coisa melhor e por aí vai. E foi exatamente assim. Então, se eu tivesse que dar um conselho sobre essa questão, primeiro, é tenha um mentor. Procure alguém que já empreende, por mais que não seja um caso parecido ao meu, de serem sócios, de abrirem uma empresa, começarem uma empresa juntos. Pode ser no sentido mesmo da pessoa te mentorar, te dar as primeiras ideias, te mostrar como é que funcionam as coisas. Só para terem uma noção, eu fiz um escopo inicialmente de tudo e eu tinha cometido muitos erros. A pessoa que estava lá corrigiu, falou, não, isso não faz assim, faz assim. Se você quer abrir uma empresa, você tem que deixar isso mais ou menos assim para funcionar. E a Todos Ganham funcionou muito bem, graças a Deus. Teve boas faturações, depois da primeira experiência ruim mesmo. Então, foi muito bom. E em 2025 foi quando eu decidi que, para além da Todos Ganham, eu queria ter uma empresa que fosse só minha. Que é a empresa que eu abri no final do ano passado, que foi em dezembro, que é a Causa Justa. Atualmente é a empresa que eu estou a publicitar, mas ainda as faturas eu tiro em nome da Todos Ganham. Então, basicamente, foi assim que surgiu. Foi esse flash de Deus. Eu entendi que aquelas propostas constantes de sociedades era uma forma de Deus me dizer, filha, você está preparada? Comece a empreender. Então, eu percebi dessa maneira. Muito bem, muito bem, muito bem, Gera. Opa, ok. Olha, então aqui nós conseguimos claramente perceber que não é uma questão de adivinhar, né? A questão de um mentor, a questão de alguém que tem alguma experiência é muito importante. E às vezes, quando se fala em mentor, muita gente provavelmente não perceba exatamente o que é, será que, pronto, né? É mesmo procurar alguém que tenha mais experiência, procurar, né? Seja a nível da sua universidade. Tu estás no segundo ano, vai conversar com colegas que já são finalistas, tu és finalista, procura encontrar pessoas que já terminaram, procura na internet, nas redes, hoje em dia temos as redes sociais, então procurar pessoas que partilham conteúdos, tenta se conectar com as mesmas para que quando nós temos a oportunidade de termos mentores ou pessoas que já têm alguma experiência, conseguimos aqui evitar cometer certos erros que estas pessoas já cometeram. Então é muito importante isso. A questão do mentor, a questão de alguém que já tem experiência, é algo que deve-se evitar recusar. Perfeito. Então, engenheira Fernanda, nós agora vamos aqui no cerne do nosso tema e fazer aqui uma questão provocadora que tem a ver mesmo com o nosso tema, né? Então, o empreendedorismo em si é uma questão de oportunidade ou sobrevivência em Angola? Como é que tu vês essa questão? Nós estamos numa realidade em que, vamos aqui tentar contextualizar, a nível de oportunidades de programação, vagas, temos um mercado que não é totalmente aberto, isso é facto, né? Nós não vemos, não vemos constantemente vagas, apesar de que sim existem, mas nós não vemos muito vagas e na maioria das vezes acabam por surgir vagas na própria capital, né? E não é muito comum nós às vezes vermos vagas de emprego, a precisar de desenvolvedores de softwares, pessoas que trabalham com TI em outras províncias, por exemplo. Então, surge-nos aqui essa questão, será que empreender é uma questão de oportunidade ou de sobrevivência? Como é que a Ingera considera isso? Os dois, oportunidade e sobrevivência. Primeiro, porque o Estado não conseguirá empregar a todos. Segundo, porque as próprias empresas que existem no país também não conseguirão auxiliar o Estado para empregar todo o pessoal que o Estado deixou de empregar por uma razão ou outra. Então, prontos, para sobreviver, obviamente, precisamos de vários recursos e um deles são recursos financeiros. E muitas vezes, eu li muitos livros sobre empreendedorismo, na verdade, em 2024, muitos. E lá eu encontrei muitas histórias de pessoas que começaram a empreender exatamente, por exemplo, porque perderam o emprego, porque o país entrou numa situação de crise, por vários e vários e vários motivos. Então, aí, por exemplo, você perdeu o emprego, tem uma família para sustentar, está a procurar emprego há um tempo, tem que dar algum jeito de conseguir sobreviver nessa situação. Muita gente começa a empreender assim. Na questão, isso é empreendedorismo por sobrevivência. Você precisa de meios financeiros para quase tudo, né? O mundo atualmente é capitalista, quase tudo precisa
Então, esse é o primeiro ponto sobre a questão de sobrevivência. Segundo, falando ainda sobre a questão de sobrevivência, infelizmente, os engenheiros informáticos em Angola ainda são muito mal pagos. E eu gosto de falar isso até brincando. Eu digo que, do jeito que estudar engenharia é difícil, engenheiro não pode ser mal pago. Não é justo. Então, apesar de que existem empresas que pagam muito bem. Eu tenho um colega, que foi meu colega mesmo na faculdade, ele atualmente presta serviço numa empresa em Luanda, como programador. Ele nem sequer é engenheiro, porque vocês, a equipe de desenvolvimento é vasta, né? Tem um analista, tem um desenhista, e muitas vezes uma única pessoa, é claro, pode exercer todos os papéis, o que não é aconselhável, por ser algo muito complexo, é sempre bom ter uma equipe, mas existem pessoas que ainda assim se arriscam, acontece. Mas, por norma, a equipe de desenvolvimento é composta por vários elementos. E ele está trabalhando como programador numa empresa, ganha 1 milhão e alguma coisa. Então, existem empresas que pagam ligeiramente bem. Acredito que quando ele subir para analista, porque geralmente só para a pessoa menos paga da equipe é o programador. Esse é um debate que nós tivemos muitas vezes na sala de aulas, porque a menos que o programador seja o analista também, aí sim ele teria um salário mais razoável. Porque o que acontece é que o analista é que faz todo o trabalho de análise do sistema, ele é que procura entender como é que funciona o processo, ele é que detalha quais são as arquiteturas ideais para aquele processo, ele é que escolhe quais são as tecnologias mais adequadas em função do problema que estão a resolver, qual é o trade-off mais adequado àquele contexto. Então, por essa e por muitas outras razões, é que o analista recebe um salário maior do que o do programador em si, porque no final, o que acontece é que o analista entrega uma documentação bem detalhada do sistema para o programador e o programador só insere o código-fonte. Eu gosto de brincar com a questão de que o programador é basicamente como o pedreiro. Ou seja, antes do pedreiro chegar numa obra de grande porte, ali já passou o engenheiro civil, já passou o arquiteto, já passou, sei lá, se houve a necessidade de fazer trabalhos topográficos, já passou também alguém que fez o estudo topográfico, e no final dá os blocos e todo o material necessário para o pedreiro construir, a menos que esse programador exerça outras funções ali. Então, eu entendo que se uma empresa como essa já paga um programador nesse intervalo, é porque provavelmente o analista tem um salário ligeiramente maior. Né? Que a diferença pode não ser muito grande, mas ele precisa ter um salário maior. É assim que deveria ser. Mas ainda assim, das pesquisas que eu estava fazendo, os engenheiros de software, por exemplo, têm um salário muito ruim, é muito baixo, geralmente eles são mal pagos. E muitas outras profissões ligadas à nossa área de formação. A engenharia informática, por ser mais abrangente, por ser um curso mais genérico, acaba facilitando, né? É o que eu tenho dito para as pessoas. Eu amo muito meu curso porque ele está em tudo. A informática está na saúde, está na educação, está na agricultura, está... Um engenheiro informático pode trabalhar onde ele quiser, se ele for competente. Claro que não vai ir para a medicina para trabalhar como médico, é óbvio. E um outro conselho que eu já dou é não ir como técnico, né? Porque geralmente os técnicos são considerados como auxiliares e são mal pagos. Mas ainda assim, um informático ou um engenheiro informático, são diferentes já, eles têm essa componente, essa vantagem de estarem inseridos em quase tudo. Agora, para quem não conseguir, por exemplo, encontrar um emprego, às vezes pode começar a empreender por uma questão de sobrevivência mesmo, que não é aconselhável. Todos os livros recomendam que não é aconselhável, porque essas pessoas geralmente depois acabam cometendo muitos erros e poucos negócios que começam por uma questão de sobrevivência acabam, pelo menos por superar aqueles 2 primeiros anos da empresa que são cruciais, que atualmente dizem que subiu para 5, antes eram 12, agora são 5. Por uma questão de oportunidades, eu vou contextualizar principalmente no nosso setor, que é o setor tecnológico, e eu já frisei isso bem no início. O nosso país tem muitas oportunidades tecnológicas porque nós estamos muito atrasados. Então, se alguém pensa em empreender no ramo tecnológico, eu apoio, eu aconselho, eu dou força. E eu também não sei muito, porque eu ainda estou a começar também. Eu comecei lá, acho que no final de 2022, mas ainda assim eu já me sinto muito satisfeita.
E, na verdade, eu sempre tive um objetivo que era trabalhar 10 anos para uma determinada empresa para conseguir fundos para investir nos meus projetos de negócios, porque eu tenho muitos projetos de negócios em vários cadernos. Eu sempre que tenho uma ideia de negócio, o que, é que eu faço? Eu aponto essa ideia. Eu aponto, estruturo, deixo aí e vou trabalhando nela até que ela ganhe maturidade. É assim que eu faço. Então, tem ideias que eu precisava de um fundo assim um bocadinho alto. E eu sempre dizia não. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para uma empresa durante os 10 anos. E depois desses 10 anos, quando eu conseguir fundos para investir na minha própria empresa, então eu começo a investir na minha própria empresa. Só que, ao longo do caminho, Deus por ser muito bom, já foram surgindo oportunidades que financiaram algumas dessas ideias. E hoje eu meio que já não sinto essa necessidade de cumprir com esses 10 anos. Só tem algumas duas empresas que eu sempre sonhei em trabalhar para eles, mas que eu já não irei lá por necessidade. Será como realização pessoal só. Então, tem muitas oportunidades no nosso ramo, muitas. Só precisamos usar o cérebro, só precisamos usar a cabeça e só precisamos usar, estruturar os negócios como pessoas que realmente passaram na escola. Não assim negócios aleatórios, tipo, estou a pensar em começar a vender, sei lá, roupas e só, você só vai para o Kikolo, compra as roupas, vai vender. Não, tem que fazer um estudo de mercado, tem que entender se existem pessoas dispostas realmente a pagar pelo teu negócio, tem que, se possível, tem que o que eu disse, tem que oferecer os primeiros, isso tem um nome em empreendedorismo, mas as primeiras amostras, né? É o que eu disse, o primeiro site que eu desenvolvi eu não fui paga. Então, é mais ou menos nesse contexto. Tem tanto a questão da sobrevivência como a questão da própria oportunidade. Eu acredito que daqui a 10 anos o mercado tecnológico não será tão fértil como está atualmente. E principalmente hoje, por causa dessa questão da criação de startups, nós temos uma grande chance de enriquecer nesses próximos 10 anos. Eu acredito que os engenheiros informáticos, os engenheiros de computação, os engenheiros, sei lá, qualquer pessoa que trabalha com tecnologia, nessa fase de evolução que o mercado ainda está começando no nosso país, que se dedicarem, que colocarem o gás necessário, as coisas têm uma probabilidade muito grande de realmente darem certo. Exatamente. Olha, muito bem, muito bem. Engenheira Fernanda, certamente que estes pontos aqui que partilhou, com certeza que irão servir de guia para muita gente. São pontos muito importantes e agradecer, né, por ter essa base de conhecimento bastante ampla. E aqui também uma dica que a engenheira já partilhou, que é a questão de ler. Né? Hoje em dia temos tido, pronto, né, principalmente enquanto jovens, fugido bastante da questão de ler livros, né? Mas é essencial. Se nós queremos ter conhecimentos sólidos, queremos também adquirir mais fundamentos, é importante ler, né? Então, seja livros digitais ou livros físicos, é bastante importante. Pronto, agora, engenheiro Fernanda, nós agora vamos entrar aqui no campo de criadora, da área de criação de conteúdos digitais, né? Sabemos que também é alguém que cria conteúdos nas redes sociais, e parabenizar por isso, né? Nós precisamos, na realidade, de mais, e principalmente mais mulheres, né? Mais mulheres que produzem conteúdos de tecnologia, parabenizar por isso. Mas como é que surgiu esse desejo de criar conteúdos no digital, particularmente no TikTok, e por quê, né? Por que optou em poder partilhar conhecimentos? Foi por uma necessidade, foi por um desejo simplesmente, ou porque, pá, sei lá, por gosto? Como é que surgiu esse interesse, esse desejo? Acho. Cirilo, Consegue ouvir-me? consegue me ver? Eu consigo ouvir-te. Não. Explicando. Como eu ia dizendo, vou pegar primeiro o ponto de que eu li muitos livros em 2024 sobre empreendedorismo e um dos pontos que eu encontrei lá é que a forma de publicitar os nossos serviços mudou. Ou seja, hoje ninguém gosta que quando você está tentando lhe vender, pareça que você está lhe obrigar a comprar, como acontecia antigamente. E uma das melhores formas de marketing é o famoso inbound marketing.
ou seja, você cria conteúdos sobre aquilo que você vende, e em função disso você atrai clientes. Então foi aí, por causa da minha empresa mesmo, que eu fui para a internet e comecei a criar conteúdos, porque na altura eu já tinha a prova social, que eu mencionei inicialmente, ou seja, já tinha basicamente 3 ou 4 sistemas funcionais. Então, eu já conseguia, por exemplo, hoje é assim, quando você quer prestar um serviço, ele vai te perguntar, podes me mostrar alguns trabalhos que já fizeste? Aí você já tem um trabalho, disse, não, claro que sim, tenho esse trabalho, tenho esse trabalho, tenho esse trabalho, ainda tenho esse projeto no meu computador, tu podes ver, é para isso, você vai explicando, é mais convincente. Então, como eu precisava aumentar a minha base de clientes, eu vi que a internet era o lugar ideal. Aí eu comecei a criar conteúdos, fiz uma série de testes. Primeiro testei criar conteúdos sobre segurança digital, depois foram muitos testes até que consegui viralizar o meu primeiro vídeo e eu entendi o que realmente funcionava. Então a criação de conteúdos surgiu como um auxílio ou a maneira de publicitar os serviços que eu presto, os produtos que eu vendo. Então foi basicamente nessa senda que eu comecei a criar conteúdos para as redes sociais, que é algo que, prontos, você encontra muita conversa de YouTube nos podcasts, mas funciona. Funciona, mesmo funciona. Eu recebo muitas leads do TikTok, principalmente do TikTok. Consegui uma reunião do Insta em janeiro, eu estava em janeiro, por causa do Instagram mesmo. Então funciona, funciona. Eu, na verdade, esperava que a criação de conteúdos fosse me dar resultados. Só não esperava que me desse resultados tão rápidos. Então, estou muito grata a todo mundo que me acompanha, que partilha meus vídeos, porque realmente ajudou muito. Ajudou muito. Eu esperava que, pronto, os resultados fossem, se calhar, depois de 1, 2 anos. Mas, graças a Deus, é como diz acho que é Adalberto Chavenato, ele diz que você precisa de muitos fatores para empreender, mas uma componente que você vai precisar muito é sorte. Mas você não pode depender da sorte, porque a sorte é um fator que depende de muitos outros fatores e ela pode falhar. Então você tem que se capacitar. Mas prontos, não sei se foi análise também, mas essa questão de eu ter conseguido encontrar o conteúdo que pegava rápido de acordo com o meu nicho ajudou muito, 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 muito. E eu, inclusive, já tenho uma fatura paga do TikTok, então sou muito grata ao TikTok, sou muito grata às redes sociais, sou muito grata a tudo isso. E foi basicamente assim que eu comecei a criar conteúdos, como uma forma de publicitar os meus serviços, a minha empresa, as minhas habilidades. Tem um livro que eu gosto muito, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Lá o leitor fala algo muito interessante. Ele diz que antes de você começar a vender, aprenda a se vender. Né? Você precisa saber se vender como um profissional competente, se vender como um profissional que sabe do que está a falar, se vender como um profissional que sabe o que está a fazer. E hoje em dia não tem um meio mais eficaz para fazer essa autovenda do que as redes sociais. Então, é basicamente nisso. Eu precisava me vender um bocadinho mais para vocês saberem que em Angola e no BIE tem uma menina capaz, tem uma menina que desenvolve softwares, tem uma menina que pronto, começou a desenvolver softwares no terceiro ano da faculdade. Eu acho que é importante que as pessoas saibam disso para que a confiança delas no meu serviço, nos meus serviços também cresça, né? Porque para a empresa crescer, ela precisa vender. Se a empresa não vende, a empresa morre. Sim, sim, sim. É verdade, é verdade. Pô, muito bem, Fernanda. Engenheira Fernanda, é muito aprendizado e pá, com certeza que estamos aqui a colher vários Meu Deus, eu pontos. parei de ouvir Cirilo. Por quê? Consegues ouvir-me, Engenheira Fernanda? Engenheira Fernanda, consegues ouvir-me? Agora sim. Boa, boa, boa. Olha, aproveitar uma vez mais, assim que está ali a acompanhar-nos, se tiveres uma pergunta, tiveres um comentário, escreva para nós, escreva ali, deixa ali nos comentários. Nós estamos hoje a conversar com a engenheira Fernanda Gonçalves, a partir do BIE, não é? Então, se tiveres um depoimento, uma questão aí a fazer dentro do nosso tema, dentro do tema que nós estamos aqui a tratar, então sinta-se à vontade
para escreveres, né? E podermos também ouvir da engenheira Fernanda o que pode responder relativamente a isso. Portanto, engenheira Fernanda, então, para futuros empreendedores, nós aqui já conseguimos pegar a importância mesmo de olharmos que o empreendedorismo é sobrevivência e oportunidade para os dois lados, segundo o depoimento aqui da engenheira Fernanda, né? E principalmente no contexto em que nós estamos no nosso contexto, né, as oportunidades são escassas, então não podemos simplesmente esperar que consigamos a oportunidade quando nós terminarmos de estudar e tal. Então, desde que tu estás na escola, né, conforme foi a trajetória da engenheira Fernanda aqui, mas não teve medo de poder mostrar o que sabe fazer e não simplesmente esperou terminar ou ser simplesmente finalista já para mostrar que não, epa, eu consigo também desenvolver algo. Então, desde que tu sejas autodidata, não simplesmente depende do conteúdo da escola, que é importante, obviamente, mas não ter medo de mostrar-se. Isso vai ser importante para o futuro, neste caso, quando tu fores um profissional ou um empreendedor. Então, olhar também para a questão do empreendedorismo como algo essencial, né? É importante. Então, com essas dicas aqui que a engenheira já partilhou, tome nota, porque vai ser muito útil. Engenheira Fernanda, neste caso, a nível de conselhos, de dicas para futuros empreendedores, né? Para quem quiser começar, quais são assim os conselhos, quais são as dicas que a engenheira Fernanda pode aqui passar para quem quer começar a empreender, terminou a universidade, está à procura de uma primeira oportunidade, ou está a finalizar a universidade, mas já está aqui a olhar pelas oportunidades, mas também olha para o empreendedorismo, seja qual for a área que ela ou ele, nesse caso, quiser. Mas pronto, às vezes, quais são assim, os conselhos ou as dicas que pode deixar para estas pessoas? Certo. A primeira dica, eu acredito que eu já falei bem lá no começo, é tenha um mentor. Procure um empreendedor já experiente, por mais que se calhar, se você não tiver a mesma oportunidade do que eu de solicitarem para ser sócia, então ainda que tenhas que pagar alguma coisa para essa pessoa, procure um mentor. Nada ensina mais do que a experiência. Segundo, se afogue em livros para quem está a começar, porque esse tempo que você tem agora para estudar muitos livros, para conhecer os conceitos, provavelmente no futuro você não terá. E uma coisa que eu defendo sempre, as pessoas dizem sempre, engenharia informática é um curso prático, saúde é um curso prático, mas eu sou apologista de que não existe prática sem fundamento teórico. Toda prática tem um fundamento teórico, por isso é que tem pessoas que dão pica e a perna da pessoa inflama, por quê? Porque ela não entende que antes de dar pica, conceitualmente, a VAX tem que estar na posição X, ela só chega aí. E é isso que muitas vezes também acontece conosco. Por exemplo, você desenvolve uma solução, depois ela está muito pesada, você não consegue refatorar, você refatora e aquilo não tem solução. Você faz isso e aquilo não tem solução. Por quê? Porque você se esqueceu de respeitar os fundamentos teóricos, de respeitar que, por exemplo, essa tecnologia, como por exemplo o React, pode ser uma tecnologia recente, muito boa, mas em função, por exemplo, do sistema que você está desenvolvendo, que ainda é muito pequeno e não tem necessidade de separar o back-end do front-end, você não precisa usar o React. Você falha nesse ponto e isso foi algo que aconteceu e acontece muito, por exemplo, e que matou muito a credibilidade dos desenvolvedores em Angola, essa coisa de desenvolver soluções muito pesadas quando é desnecessário. Por quê? Porque a pessoa não teve engenharia de software, porque engenharia de software é muito importante. Então, se afogue em livros. Se você é desenvolvedor, se afogue em livros de segurança, se afogue em livros de engenharia de software, se afogue em livros de... Eu disse, por exemplo, que nós tivemos um bom ranking do site institucional da minha faculdade nesse ano. Saímos em terceiro lugar. Eu vou até publicar uma captura do jornal, do site onde nós saímos. E nós fomos atacados, só para terem uma noção, nós fomos atacados. O ataque foi bem sucedido naquele site, tanto que a versão do site que está lá é muito antiga, por isso é que nós estamos a atualizar, como eu disse. Então, existem ataques cibernéticos, existe uma série de coisas. Eles invadiram o site, começaram a publicitar lá uma série de roupas e tal. É como se eles tivessem colocado uma loja online num site institucional. Então, os ataques cibernéticos existem e são reais. Eu até já pensei em criar um conteúdo sobre esse ataque. Eu só vou
procurar atualizar e depois acho que vou criar um conteúdo sobre isso, porque existem ataques cibernéticos, você precisa conhecer conceitos, mas também foi negligência minha, porque o meu colega já havia feito um teste e quando ele me disse eu estava muito apertada e não mexi, tinha na verdade uma vulnerabilidade mesmo lá, e que depois foi do interesse de atacantes, eles atacaram, colocaram uma loja lá, aquilo era uma confusão, depois a empresa nos notificou, ao tentar corrigir, tivemos alguns problemas, depois nos obrigaram a comprar IP dedicado, então se afoga em livros, estuda os conceitos sobre segurança e engenharia de software, muito importante. Existem pessoas que programam muito bem, mas por desconhecerem engenharia de software fazem, desculpem o termo, mas fazem lixo. Porque essa é uma solução pequena, não havia necessidade de pesar, mas porque ele escolheu mal a tecnologia, escolheu mal... qual é a palavra que eu queria dizer? Escolheu uma arquitetura, escolheu tudo mal, então aquilo acaba dando muito errado. E isso tem atrapalhado o trabalho de outros desenvolvedores que realmente podem oferecer soluções boas. Esse é o segundo, se afogar em livros. O terceiro é aprenda a se vender. Aprenda a se vender. E você tem que se conhecer o suficiente para saber os teus pontos fortes e os teus pontos fracos. Conseguir assumir os teus pontos fracos e procurar melhorá-los. Mas quando você sabe fazer alguma coisa, não tenha medo de dizer que você sabe. Isso não é orgulho, não é vanglória, não é nada disso. É uma forma de... As pessoas hoje em dia, isso é algo até que eu aprendi enquanto estudava sobre criação de conteúdos, elas compram de quem elas podem confiar. Então, os teus clientes precisam confiar em ti, pela maneira como você fala, pela maneira como você apresenta as coisas. E depois de aprender a se vender, aprenda a vender. Existem pessoas que têm muitas habilidades técnicas muito boas, mas por não saberem vender as suas soluções, aquilo acaba dando muito errado. É o que acontece muitas vezes, eu já ouvi muitas vezes reclamações, às vezes vocês vão para uma apresentação, por exemplo, de um concurso de startups, e você diz, não, mas a minha solução é muito melhor do que a do João, como é que o João é que ganhou o concurso, como é que o João é que ficou com os 10 milhões? Só que a maneira como o João apresentou foi tão convincente, que mostrou que o João sabe o que ele está fazendo, apesar da solução dele ser simples. Mas a tua maneira foi tão ruim que, apesar do teu produto ser muito bom, demonstrou também que você não sabe fazer. Depois também aprender a se comunicar, né? Ler um livro, fazer um livro de um curso de oratória, qualquer coisa parecida, mas tem que... nós engenheiros temos muito esse problema de dificuldade em nos comunicar, assim, tentar explicar as coisas de maneira um pouquinho simples. Então, as dicas, em suma, são essas. Ter um mentor, se afogar em livros, aprender a se vender, aprender a vender, comunicar-se bem. São basicamente essas 5. Ok. Muito bem, engenheira Fernanda. E aqui, como uma das últimas questões, como formas de incentivo, principalmente ao pessoal da área de tecnologia na província do Bié, né? Qual é a mensagem que a engenheira Fernanda gostaria de passar, principalmente como incentivo, como motivação, né, a quem nesse momento está no BIE, ou seja, está acompanhando a parte do BIE, ou um estudante de informática do ensino médio ou ensino superior no BIE, às vezes pensa que se calhar não sei se vale mesmo a pena, às vezes quer desistir, alguma palavra de motivação, particularmente para o pessoal do BIE que a engenheira poderia aqui deixar. Tecnologia é o futuro. A tendência das tecnologias é evoluir e se envolver em tudo. Como eu já disse, a tecnologia já está em tudo, mas ela quer entrar cada vez mais e mais. Tanto que, por exemplo, nós já estávamos a pensar na minha faculdade em implementarmos uma solução que permitisse as pessoas fazerem prova online, a prova de candidatura de exames de acesso. Então, quem está a pensar em desistir, se mantenha firme. Eu acredito que quem está a estudar tecnologia nesses 10 anos, como eu já disse, daqui pelo menos até 2035 e 36, escolheu o curso certo, no momento certo. E uma coisa que eu estava até a dizer para alguém, soluções tecnológicas são caras. E essa é a grande vantagem. Quer dizer que a faturação que você tem em vender 2 produtos, você podia ter muito mais dificuldade se você fosse vender, por exemplo, fosses vender roupa, porque roupa, pronto, custa aí se calhar 5, 10 mil. Mas como nós estamos a falar de soluções tecnológicas,
tem um bom retorno, sem contar que atualmente o investimento é baixo. Geralmente você investe num servidor dedicado, num domínio, e se calhar num pessoal ali para te auxiliar quando estás muito apertado, mas a margem de lucro é muito boa. Então, tecnologia é o futuro, mantenham-se firmes, conversem, se envolvam com as pessoas certas e comecem cedo. Comece cedo, erre cedo, aprenda cedo. É, exatamente, exatamente. Olha, muito, muito bom, muito obrigado pelas dicas, engenheira Fernanda. Para quem nesse momento acompanha-nos, está aqui a ver-lhe pela primeira vez, provavelmente não sabe, não conhece, né? Não sabe que a engenheira Fernanda também cria conteúdos digital e tal, e gostaria de obter provavelmente mais dicas, conseguir encontrar mais conteúdos de si, né? Como é que pode fazer, onde é que pode encontrar-lhe, se calhar alguém está aqui a acompanhar e provavelmente vai querer solicitar um serviço da engenheira Fernanda. Então, quais são as redes sociais que pode partilhar, de modo a que quem quiser acompanhar mais conteúdos ou conectar-se consigo a possa encontrar? Bem, as minhas redes sociais é Fernanda Gonçalves 65 no Instagram, Fernanda Gonçalves 6 no TikTok, e o meu contato telefônico, obviamente, vocês poderão obter quando entrarem em contato comigo ou no Insta ou no TikTok, porque ainda não tenho um auxiliar de comunicação, mas esse também é já um assunto que estamos a dar tratamento, então ali poderemos ter um número mais dedicado, porque atualmente eu trabalho com o meu número pessoal. Então, isso é isso. Uhum. Certíssimo, certíssimo. Qualquer solução tecnológica que precisarem, seja um website, um sistema de gestão, uma uma loja virtual, uma plataforma freelancer, qualquer solução, nós estamos aqui. Oferecemos todo tipo de solução tecnológica no menor tempo possível. Uhum. Muito bem, muito bem. Olha, engenheira Fernanda, vou cá uma vez mais reforçar aqui o gesto de gratidão, né, principalmente por disponibilizar um tempo seu para poder conversar com a comunidade, né, com a comunidade de profissionais ou estudantes de tecnologia. Um, Também, dado o facto de ser alguém do BIE, ser uma mulher do BIE, a partilhar conteúdos de tecnologia, não é? Agradecer por isso, incentivar-lhe para que continue a produzir esses conteúdos, porque têm sido muito bons. Eu, por acaso, consegui entrar em contato consigo porque acompanhei e vi os seus conteúdos aqui se consegue aprender também uma coisa de que, enquanto nós sermos profissionais bons, se nós não demonstrarmos aquilo que nós sabemos fazer, muito provavelmente não tem como as pessoas poderem solicitar-nos. Então, se você, neste caso, é bom, sabes construir alguma solução, procure partilhar isso, seja no LinkedIn, por intermédio de vídeos, por intermédio de fotos, porque é deste jeito que as pessoas conseguirão solicitar-te, conseguirão te achar. Então, é mais uma palavra de incentivo também que deixo cá para a engenheira Fernanda, para que continue com esta força, continue também, porque assim vai inspirar cada vez mais mulheres na área, né, porque também precisa-se bastante, apesar de que hoje em dia estamos a ver também muitas mulheres a entrar na área, mas precisa-se mais, né, de mulheres, e principalmente angolanas, né? Então, que continue fazendo este trabalho excelente que tem feito e esperamos contar consigo em mais oportunidades aqui na comunidade. Por exemplo, nós temos um quadro aqui, aproveito contextualizar o pessoal também que está a acompanhar-nos, nós temos um quadro voltado que chama-se CDH Live Coding, né, que tem a ver com a construção de alguns softwares em tempo real e não coisas muito complexas, então provavelmente poderemos contar consigo para uma das edições deste programa. E foi uma honra enorme poder contar consigo e desejar-lhe tudo de bom, boa continuação e até uma próxima oportunidade. Até, muito obrigada eu pelo convite e até uma próxima oportunidade. Ok, estamos juntos. Estamos juntos.